Olá, seres pensantes, tudo bem? Olha, pessoal, vamos agora resolver uma questão da prova do Enem de 2017, a questão número 130 do caderno azul. Vamos à questão. Vamos aqui no texto da questão. A cromatografia em papel é um método de separação que baseia-se na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e interage com a fase móvel, também líquida, que é uma partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano 5% volume a volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal, obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então, aqui todas as substâncias representadas, A, B, C, D e E. A substância que migra mais lentamente é... Bom, vamos lá. Vamos tentar identificar aqui no texto quais são as palavras-chave que vão fazer que facilite a nossa resolução. Primeiro, eu quero destacar para vocês o seguinte. Ele fala que a cromatografia vai ter duas fases, uma fase estacionária e uma fase móvel. A fase estacionária consiste justamente em celulose praticamente pura. E essa celulose ela vai conter, vai absorver, ou seja, na sua superfície, vai ter até 22% de água. Isso ele está dando aqui no texto, tá, pessoal? Então, essa é a nossa fase estacionária. Nossa fase estacionária, por conter água, é uma fase estacionária muito polar, ou seja, vai se agarrar com muita força a moléculas polares. Vamos ver que outro dado interessante ele traz aqui. É o seguinte: a água absorvida funciona como fase estacionária líquida e interage com a fase móvel. O que é que vai ser a fase móvel? Ele nos diz aqui, é uma mistura de hexano com 5% de acetona. Tá bom? Então, o que acontece? Ele vai deixar correr esse solvente, essa mistura de solventes de hexano e acetona, através do papel, e à medida que esse solvente vai subindo o papel por capilaridade, o que é que vai acontecer? Ele vai arrastando as moléculas que estão nessa mistura. E essas moléculas elas vão funcionar como uma espécie de jogo de forças. Ou seja, vai tentar se segurar na fase estacionária, que é a celulose, e algumas vão sendo arrastadas pela fase móvel. Quem é que vai se segurar com mais força? São aquelas moléculas mais polares, aquelas que têm maior afinidade pela fase estacionária. Quem vai se mover mais rapidamente, ou seja, quem vai subir mais no papel, são aquelas moléculas que são menos polares. Então vamos lá. Vamos tentar identificar o que é que ele está dizendo aqui para a gente. Ele quer a substância que migra mais lentamente. Ou seja, a substância que migra mais lentamente é aquela que vai ficar mais embaixo no papel. Se ela vai ficar mais embaixo no papel, é porque é uma substância mais polar. Vamos tentar entender aqui como é que funciona essa técnica. Olha só, gente. Está aqui todas as moléculas, certo? É para você marcar A, B, C ou E. Qual é a substância que vai migrar mais lentamente? Qual é que vai ficar mais próximo da base? Como é que funciona a celulose? Certo? A celulose, na verdade, é o polímero da glicose, que você vai ter várias hidroxilas, ou seja, é um poliálcool. Na verdade, a glicose ela é um poliálcool aldeído. Só que como ele está na forma cíclica, o que conta para a gente mesmo são justamente as hidroxilas. Então, aqui a gente coloca o papel, ou a placa, que vai ser desenvolvida a corrida cromatográfica. Aqui tem uma certa quantidade de solvente, é justamente aqui que vai ter aquela mistura de hexano e acetona. E aqui você mergulha a pontinha da placa e o solvente vai subindo por capilaridade. E dessa subida ele vai separando as moléculas, porque algumas vão ficar mais retidas na celulose. Ah, e como é que funciona essa celulose? A celulose vai ser dessa maneira aqui. Ó.
você vai ter é um polímero com encadeamento de várias cadeias de glicose. E por ter hidroxilas livres, vai poder formar interações com as outras moléculas. Que interações são essas? Aí você vai ter interações dipolo-íon, dipolo, depende da molécula, dipolo-dipolo, vai ter interações do tipo ponte de hidrogênio, que é a interação mais forte que existe. Então, quem são as moléculas que vão ficar mais retidas? É aquela molécula que puder fazer interações mais fortes, aquela que puder fazer pontes de hidrogênio. Então, vejam bem, gente, mostrando aqui para vocês. Como é que se forma ponte de hidrogênio? Para formar ponte de hidrogênio, só tem 3 elementos químicos capazes de formar ponte de hidrogênio. Os elementos são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, nós vamos em cima de moléculas que tenham esses elementos. Nós podemos eliminar automaticamente a letra A. Essa molécula não tem nenhum oxigênio, então, fatalmente, essa molécula ela simplesmente vai subir bastante. Vai sendo arrastada pela fase móvel. Pode tirar também a letra B. Podemos tirar a letra C. E agora ficamos apenas com a letra D e a letra E. Então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual dessas moléculas pode formar mais pontes de hidrogênio? É aquela que tiver maior quantidade de oxigênio. Fatalmente vai ser a letra D. Nossa resposta será a letra D, a molécula da capsorubina. Está aí a resposta dessa questão. Então, gente, olha, presta muita atenção. Numa questão simples, nós revisamos alguns conceitos de química orgânica. Você pode aproveitar essa questão para revisar conceitos de forças intermoleculares, de polaridade, para poder garantir uma boa nota no Enem. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, podem entrar em contato. Obrigadão, gente. Até a próxima.